A gente viu nesse slide aqui, que se a gente aumentar a concentração de surfatantes, em uns casos a gente continua mantendo as micelas esféricas, então a gente tem mais micelas, mas do mesmo tipo, por exemplo, bolinhas, né, esferas, bolas pequenas, ou por alguma razão essas micelas podem mudar de forma. Tá? E a mudança de forma mais comum que acontece, elas crescem numa direção e formam um objeto alongado, como se fosse um cilindro alongado. Tá? Ela não é rígida, porque a gente já viu que as micelas são fluidas, né? Então ela tem uma forma que pode mudar com o tempo, não é um bastão esticadinho, mas ela é alongada. E a evidência mais óbvia disso é o efeito da viscosidade. Então, por exemplo, essa é uma das coisas que se usa para espessar formulações. Ao invés de ter que colocar muito surfatante, que não é desejável, inclusive porque, um, por causa de custo, mas outro porque ele pode fazer mal, ele é irritante também. Eu posso usar uma formulação, e a gente viu antes duas possibilidades de fazer essa mudança de forma, ou colocando sal, ou colocando um outro surfatante, ou um co-surfatante. Tá? Com isso eu mudo a estrutura do surfatante. Eu ainda tenho uma micela que consegue dissolver coisas apolares, só que ao invés de ser uma esferinha, ela é alongada. E isso me dá uma viscosidade maior do produto, que é o que o formulador está atrás. Certo? Bom, o que eu queria comentar, e talvez você já tenha visto, é que os surfatantes formam outras estruturas, não só bastões. Tá? Então aqui tem uma representação das três estruturas mais comuns formadas por um surfatante. Então essa é a nossa molécula aqui, que é o surfatante. Pode se associar formando uma esfera, normalmente é o que acontece em concentrações mais baixas, logo acima da CMC. A gente já discutiu bastante essa micela esférica e as suas propriedades. A gente já adiantou que tem algumas circunstâncias em que aumentando a concentração ele pode passar para bastões, tá? Então formar bastões. Se a gente tiver muitos bastões, esses bastões podem se empilhar e formar uma coisa que a gente chama de cristal líquido. Então esse aqui seria um cristal líquido hexagonal, tá? Que a gente não vai poder discutir muito aqui nessa etapa do curso. E a outra possibilidade de agregação dessas moléculas é formar bicamadas. Tá? E acho que também não é novidade, porque as bicamadas são, por exemplo, que formam membrana biológica, que é também o resultado da associação de fosfolipídios, que são surfatantes. Certo? Bom, o que eu queria discutir com vocês, isso vai ser bem introdutório, que é o nível que a gente vai poder discutir aqui no curso, é uma maneira de tentar explicar por que em algumas condições a gente tem o nesses três objetos que estão formados aqui, dá para imaginar, acho que dá para ver aqui, que a gente satisfaz a ideia de segregação. Tá? Então, tanto a esfera, quanto o bastão, quanto a bicamada, segregam a parte apolar da água e aproximam a parte polar, deixando em contato com o solvente. Certo? Então, a parte termodinâmica por trás da associação está satisfeita. A pergunta é por que algumas vezes eu tenho um objeto final que é esférico, outras vezes ele é um bastão e outras vezes ele é uma bicamada, ele é planar. Tá? Bom, essa explicação pode ser mais complexa ou pode ser mais simples, a gente vai usar o método mais simples aqui. A gente pode imaginar isso de maneira perfeitamente geométrica. Então, isso foi organizado por um cara que se chamava Jacobs Halletville. Ele faleceu há 2 anos, era um pesquisador australiano, mas ele fez a carreira nos Estados Unidos, em Santa Bárbara. Ele definiu um parâmetro que é chamado Critical Packing Parameter. Basicamente a ideia dele, e que está indicado nesse desenho aqui, é que a gente pode imaginar cada molécula de surfatante como se fosse uma estrutura básica diferente. Então, por exemplo, eu posso imaginar um surfatante como um cone, onde essa parte em vermelho aqui vai ser a parte polar do surfatante, e essa parte do cone aqui seria a parte apolar. Tá? A gente já vai discutir depois o que faz a molécula ser um cone ou diferente, certo? Se eu tiver um monte desses cones juntos, então imagine um temaki, por exemplo, que tem essa forma. Se vocês começarem a empacotar, aproximar vários temakis para esconder essa parte aqui, o que a gente vai encontrar é um objeto. Se eu colocar o próximo cone aqui, o próximo cone aqui, o próximo aqui, a gente vai ter um objeto que parece uma esfera. Tá? Devido à forma desses cones, se eu tiver que aproximar o próximo cone desse para tentar, de forma mais completa possível, esconder essa parte apolar do que seria o solvente água, o que a gente vai ter é um objeto de curvatura grande. Tá? A gente vai ter um objeto que vai fazer uma coisa que vai acabar fechando como se fosse uma esfera. Certo? Então essa esfera aqui pode ser imaginada com um empacotamento de cone. Aí você vai falar, peraí, mas eu não posso fazer uma bicamada de cone, eu não posso fazer um empilhamento de cone. Dá para fazer. Eu posso pegar esses cones aqui, empilhar o próximo aqui do lado e tentar fazer uma coisa que não tenha curvatura, que seja uma coisa plana. Só que eu vou ter um vazio aqui no meio, certo? E vazio não existe, porque nesse caso ele teria que ser ocupado pela água. Se eu colocar água aqui no meio, não consigo satisfazer a ideia da segregação. Então,
O melhor empacotamento para essas moléculas de cone, ou seja, o mais perfeito, onde eu consigo aproximar ao máximo essas moléculas, seria uma coisa que leva um objeto de alta curvatura, que é uma coisa próxima de uma esfera. Tá? Então essa é a ideia por trás desse modelo do Israelit-Willi. Se as moléculas forem entendidas como cone, quando elas se segregarem, o mais favorável para elas vai se formar uma coisa como uma esfera, que é uma coisa que tem grande curvatura. Tá? Então ela tem uma curvatura grande aqui. Eu posso montar essa mesma agregação mudando a forma da molécula. Esse aqui é o que é chamado cone truncado. Tá? A diferença dele, em relação a esse daqui, é que a parte apolar dele é mais volumosa. Tá? Então a gente vai depois detalhar o que significa isso em termos moleculares. Se eu começar a aproximar esse cone truncado agora e começar a fazer um empacotamento de cones truncados, vocês vão ver que quando eu começar a colocar um próximo desenho aqui do lado, eu ainda tenho uma certa curvatura, ele não é perfeitamente planar, porque aqui eu tenho um cone, não é que nem um cilindro, tá? Mas a curvatura é menor, é menos acentuada. Então é um objeto que tem uma curvatura menor. E esse objeto aqui é o objeto que é próximo de um cilindro, ou seja, a ideia da micela alongada. Então, se eu tiver surfatantes que tenham uma forma preferencial parecida com esse cone truncado, ou seja, uma parte apolar mais volumosa do que esse cone inicial aqui, eu deveria ter um empacotamento que deveria formar preferencialmente objetos alongados, bastões. Tá? Esse aqui eu acho que é o mais fácil de entender. Se eu tiver uma molécula de surfatante que é um cilindro, se eu aproximar cilindros, o empacotamento perfeito deles vai levar a alguma coisa que não tem curvatura, certo? Eu posso colocar um copinho do lado do outro, uma garrafa do lado da outra, e vou ter um perfeito empacotamento entre eles, formando uma superfície que é plana. Essa superfície plana seria uma bicamada. Tá? Então a bicamada eu consigo esconder o surfatante sem fazer nenhuma curvatura. Isso aqui é mais ou menos plano. Tá? Eu vou para o outro lado aqui, a gente não discutiu isso ainda, mas eu poderia ter uma micela que é chamada micela reversa. Eu posso ter um surfatante dissolvido no solvente orgânico, por exemplo, hidrocarboneto, e eu tenho água no meio. Então, nesse caso, a segregação vai ser para segregar a parte polar e não a parte apolar, porque o solvente é apolar agora. E é possível fazer isso fazendo uma coisa parecida com uma esfera, certo? Onde eu tenho aqui dentro dessa que a gente não está enxergando aqui, eu teria a água, que é o solvente polar, e na parte de fora eu tenho o solvente que é apolar. E o surfatante agora vai se orientar ao contrário. Tá? Como ele vai se orientar ao contrário, a parte mais volumosa dele, preferencialmente deveria ser a parte que está para fora. Vocês concordam? É mais fácil fazer essa bolinha aqui se eu colocar o mais volumoso para fora. Ocupa o espaço de fora e não o espaço de dentro. Tá? Então, é possível também explicar a formação do que a gente chama de agregados reversos, que a gente não vai poder discutir muito aqui, mas eles existem também. São bem menos comuns, mas eles também existem. Certo? Bom, a chave de tudo aqui, então, essa aqui será uma ideia geométrica. Se eu tiver esses objetos aqui e eu empacotar, preferencialmente eu formo os agregados de cima, tá? Que são as três formas básicas de agregados de surfatante. A pergunta é como isso se reflete em termos de estrutura molecular. Tá? Então eu vou pegar o caso do SDS que a gente já discutiu. Então vamos imaginar que o nosso dodecil sulfato de sódio, então eu tenho 12 átomos de carbono, tem um grupo sulfato aqui, que tem uma carga negativa, certo? Bom, a gente até já viu que essa molécula aqui é uma molécula que forma micelas esféricas. Tá? Então, em princípio, ela deveria satisfazer esse modelo do cone aqui. Minha pergunta é a seguinte, essa molécula parece um cone? Se eu imaginar a estrutura dessa molécula, pode ser imaginada como se fosse um cone? Mesmo que eu coloque os átomos aqui, carbono, hidrogênio, com seus volumes de Van der Waals, e aqui o sulfato, né, o S com os 4 oxigênios, eu não vou ter uma coisa com cone. Esse grupo aqui pode ser até mais volumoso do que seria esses carbono e hidrogênio aqui, mas isso não é um cone. Certo? Isso aqui é uma coisa parecida com um cilindro. Né? Então, em princípio, se eu pensar só em aproximar essa molécula da outra, eu deveria ter um empacotamento preferencial como se fosse um cilindro e deveria formar bicamadas e não micelas esféricas. Certo? Onde que está o tchan? E é isso que é importante nesse modelo. Bom, isso não é necessariamente a forma da molécula, é a forma com que ela está quando ela se aproxima dos seus vizinhos. E aí, se vocês lembram daquele desenho da micela esférica que a gente viu bem no comecinho dessa discussão, vocês lembram que, na verdade, eu não consigo aproximar as cabeças sulfato aqui tão próximas como está indicado nesse desenho, porque eu tenho repulsão eletrostática. Né? Então, se vocês lembram daquele modelo da micela, eu tinha vazios ao redor. Eu tinha um grupo sulfato, um vazio, outro grupo sulfato. Por quê? Porque existe repulsão eletrostática. Então, embora a molécula de SDS não tenha a forma de um cone, a forma que ela ocupa quando agregado parece um cone. Por quê? Porque essa área vermelha aqui, que seria a área do grupo polar, não é a área do sulfato, mas é a área que o sulfato ocupa.
Por quê? Porque eu não consigo aproximar o próximo sulfato mais próximo do que esse, porque eu vou ter redução eletrostática. Vocês estão pensando, mas não tem um grau de dissociação que é menos de 100%? Eu não tenho todas as cargas negativas. Perfeito. Mas eu ainda tenho bastante carga negativa. Então, em média, as moléculas do SDS não vão conseguir ficar tão próximas como seria esse modelo aqui. Eu vou ter um componente de redução eletrostática que vai fazer que eu tenha uma distância entre os vizinhos, que são os sulfatos, maior do que o volume dele. Então, o volume que ele ocupa, na verdade, é um volume maior do que o volume físico que ele tem, o volume de Van der Waals, porque está determinado pela repulsão eletrostática. Então, a repulsão eletrostática nesse surfatante é que faz com que ele tenha um empacotamento próximo de um cone. Então, o volume que ele ocupa na solução, o volume real dele, é uma coisa próxima do cone devido à repulsão eletrostática. Tá? Então, todos os surfatantes iônicos vão ter, de cadeia pequena, vão ter um empacotamento próximo desse empacotamento do cone, que vão formar micelas esféricas, em concentração baixa. Tá? E se a gente começar a colocar sal na solução? Se eu começar a aumentar a quantidade de NaCl. Então, o primeiro efeito que a gente vai ver, que é super importante, a gente já discutiu bastante, é efeito de sal. Ora, se eu colocar sal nessa solução de SDS, eu começo a grudar mais cátions, né, ele tem carga negativa, mais sódios vão grudar aqui em cima, o grau de dissociação vai diminuir, eu vou ter cada vez menos repulsão eletrostática. Se eu tenho menos repulsão eletrostática, a área que a molécula ocupa, o volume, a área dessa seção polar aqui, vai ficar menor, porque as moléculas vão estar em média mais próximas, certo? Então o que eu vou ter é uma migração de uma coisa que é aberta, que seria o cone, para uma coisa que tem uma área polar menor, que seria esse modelo do cone truncado. Tá? Isso é o que acontece quando aumenta a viscosidade da solução de surfatantes iônicos, qualquer SDS, larioetersulfato, assim por diante, com adição de sal. Se eu não tiver sal, eu tenho bastante repulsão eletrostática, então isso leva a agregados pequenos, que são a esfera. Quando eu adiciono sal, eu diminuo a repulsão, as moléculas se aproximam, lembra do empacotamento que eu tinha discutido? Elas ficam mais próximas, ficando mais próximas, a curvatura do agregado muda. Ele deixa de ter uma curvatura preferencial de esfera e passa a formar um bastão. Tá? E esse bastão aqui, fisicamente, tem uma viscosidade maior, porque são objetos alongados que são maiores do que essas esferinhas aqui. Certo? Eu posso imaginar colocando mais sal ainda. Se eu colocar mais sal no SDS, for adicionando a quantidade de sal, quanto mais eletrólito, mais cátion, sódio eu tiver, menos repulsão. Quanto menos repulsão, menor essa área. Eu posso inclusive levar esse sistema a um sistema que seria próximo de um cilindro. Então o próprio SDS, dependendo da quantidade de sal que eu coloco em solução, pode formar um objeto que tem uma agregação formando bicamadas. Tá? Formando fases que a gente chama de lamelares, que são empilhamentos de bicamadas. E não micelas esféricas. Desde que eu mude a quantidade de sal. Tá? Então, a adição de eletrólito é muito importante, a gente já viu, estabiliza o agregado, porque diminui a repulsão eletrostática, mas ele também pode mudar a forma. Tá? E, inclusive, eu posso ter uma mudança macroscópica. Eu posso ter um sistema que deixa de formar uma solução de baixa viscosidade, por exemplo, parecida com a água, para formar um sistema de alta viscosidade. Por quê? Porque agora as micelas não são mais esferas pequenas, são bastões alongados, tá? Que são coisas que parecem um polímero. Mas tem outras maneiras de mexer na repulsão, a gente já viu também. Eu posso colocar uma molécula que não tem carga, um cosurfatante. Então, se eu colocar um cosurfatante, por exemplo, a impureza do SDS, o dodecanol, C12OH. Então eu tenho essa mesma cadeia de C12, eu tenho um grupo polar que não tem carga, um H. Quando eu colocar ele na presença desse surfatante, ele vai entrar na micela, então eu vou formar uma micela mista. Essa micela mista vai ter uma parte dos grupos que tem repulsão eletrostática e uma parte que não tem. O álcool não tem repulsão eletrostática. Então, em média, as cadeias que compõem essa micela vão ter uma área que é menor. Então, o efeito de adicionar um cosurfatante numa solução de um surfatante iônico é que, em média, a parte polar tem uma área menor. Ora, se ela tem uma área menor, eu posso mudar o empacotamento desse preferencial de alta curvatura para a curvatura intermediária. Então, eu posso formar um sistema de bastão, que seria de micelas alongadas, que é um sistema onde eu vou ter uma viscosidade maior, ou posso até formar uma fase lamelar, tá? Formar uma bicamada, se eu colocar bastante cosurfatante. Certo? A gente pode usar o mesmo raciocínio também, como a gente já discutiu, para misturas de surfatante. Eu posso não colocar um cosurfatante, eu posso colocar um segundo surfatante. Então eu posso colocar um surfatante etoxilado, por exemplo, que a gente viu antes, numa solução de um surfatante aniônico. Então aquele exemplo de espessamento do oxiteno era um surfatante aniônico, larioetersulfato, misturado com os surfatantes de iteriônico, que não tem carga. Então eles vão
formar uma micela mista, essa micela mista vai ter uma área média que é menor que a área média do cereal aniônico. Se ela é menor, ela pode formar um agregado desse tipo aqui, que são os bastões. E o que se observa, o que eles reportaram naquele relatório do Oxiteno, é que se tinha um aumento da viscosidade. Tá? Bom, isso aqui para surfatantes iônicos. Então, surfatantes iônicos basicamente é contraíon, né, eletrólito, e cosurfatante ou mistura de surfatante. E se a gente tiver um surfatante etoxilado? Bom, então o etoxilado agora não tem redução eletrostática, então vamos imaginar que esse grupo polar aqui é um grupo EO. Um grupo EO é uma cadeia de um polímero, um oligômero de oxietileno. Então isso aqui tem um certo volume, porque esse polímero é um polímero, desculpe, essa parte polar é quase como se fosse um polímero, né? É um grupo EO grande, pode ser grande. Tá? Então se eu tiver um surfatante etoxilado que tem um grupo que está muito hidratado, um grupo grande muito hidratado, ele vai ocupar um espaço grande. Então se ele ocupar um espaço grande, preferencialmente eu vou ter um empacotamento que é próximo desse empacotamento de cone. Tá? Então surfatantes etoxilados, principalmente se tiver um grupo etoxilado grande, onde ele vai estar muito hidratado, preferencialmente vão formar um agregado que é uma micela esférica. Por quê? Porque eles vão ocupar um volume grande. Certo? Então, que não é repulsão eletrostática, a gente chama isso de repulsão estérica. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante quando falar de polímeros. Mas dá para imaginar que se eu tiver uma cadeia polimérica aqui, ela vai ter um volume grande. Quando eu colocar o segundo vizinho vai ter que ficar uma certa distância desse grupo, porque o segundo vizinho também tem uma cabeça que tem um volume grande. Tá bom? Bom, se eu colocar sal, vai mudar alguma coisa? Não, sal não afeta surfatante não iônico. Não tem por que afetar, porque não tem repulsão eletrostática envolvida. Se eu colocar um cosurfatante, vai afetar alguma coisa? O cosurfatante vai entrar aqui no meio, mas esse volume aqui vai ser majoritariamente dominado pelo grupo polimérico, pelo grupo etoxilado. Tá? Então, surfatantes não iônicos, etoxilado é o caso mais comum, não são sensíveis, não são tão sensíveis, não tem esse efeito que a gente discutiu, à presença de sal ou de cosurfatante. Então, eles não têm muito que melhorar empacotamento ou mudar empacotamento se eu colocar sal ou se eu colocar um cosurfatante, ou mesmo dois surfatantes etoxilados ou não iônicos, um misturado com o outro. Certo? Mas a gente viu que eles têm uma dependência interessante com outro parâmetro, que é a temperatura. Vocês lembram o que acontece? Se a gente mudar a temperatura, desculpa, aumentar a temperatura de um grupo de um surfatante etoxilado, esse surfatante etoxilado se torna menos hidratado. Se ele se torna menos hidratado, o volume que ele ocupa em solução diminui. Então vamos voltar a esse desenho aqui, vamos imaginar que a gente tem um surfatante etoxilado agora, então não tem carga, em baixa temperatura e o grupo EO está bem hidratado, certo? Então se ele está bem hidratado, ele é um grupo volumoso. Se eu aumentar a temperatura, o que pode acontecer? Dependendo da faixa de temperatura que eu tiver, esse grupo etoxilado aqui vai começar a ficar menos hidratado. Se ele é menos hidratado, ele diminui o seu volume. Então o que eu faço? Eu compacto essa área polar simplesmente, basicamente pelo efeito de temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, eu tenho uma situação em que esse grupo polar é bem volumoso, e esse grupo polar começa a ficar menos hidratado, ele vai diminuindo de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, a proximidade das moléculas do surfatante muda de uma forma, que é o cone, para uma forma que tem uma área um pouquinho menor, que seria esse cone truncado. Então o que pode acontecer aqui é que eu posso induzir a mudança de forma da micela, agora não colocando sal ou cosurfatante, mas mexendo com a temperatura. Tá? Então a mesma solução de surfatante etoxilado em baixa temperatura, ele vai formar uma micela esférica, porque ele tem esse empacotamento preferencial. Ao aumentar a temperatura, eu posso fazer com que essa micela esférica passe para a micela bastão. Tá? A primeira consequência que a gente vai ver é aumento de viscosidade. Então eu posso ter um aumento na viscosidade do sistema, espessamento do sistema de surfatante, agora não iônico, não mexendo com sal ou com surfatante, mas mexendo com a temperatura. Tá? Eu posso fazer mais adiante esse efeito, eu posso levar a um aumento diminuição do volume da parte polar, que é o etoxilado, até uma coisa que parece o empacotamento de um cilindro. Então essa área vermelha aqui, que é o grupo EO, vai ficando menor, menor ainda, e o sistema forma uma lamela. Tá? Isso aqui, na verdade, é o que é mais comumente associado àquele ponto de turvação. Então o ponto de turvação que a gente viu era uma situação macroscópica, onde eu aqueço uma solução de um surfatante etoxilado e ele fica turvo. Chega uma certa temperatura que ele para de ficar, ele não é mais solúvel, ele separa a fase. Tá? Essa separação de fase normalmente está associada a essa mudança de forma. Então eu posso ter simplesmente uma mudança de forma formando bastões, que são mais viscosos, ou eu posso ter tanto bastão em solução que esses bastões começam a agregar.
Tá? Ou, por exemplo, formar bicamadas, e essas bicamadas começam a empilhar. Quando eles empilham e agregam, eles formam o que a gente chama de cristal líquido. E esse cristal líquido é uma outra fase, ele sai da solução. Tá? A gente não vai poder detalhar muito aqui, mas só para chamar a atenção que normalmente o que está associado ao efeito visual de turvação é a formação de uma fase de cristal líquido. Tá? E a explicação molecular é essa: o aumento da temperatura faz com que diminua o volume da parte polar, ele vai cada vez mais se aproximando e muda a forma, e ao mudar a forma ele pode formar um tipo de agregado diferente, que nesse caso aqui é um agregado que nem é solúvel, mas não é mais miscível com água. Tá bom? Vamos dar uma pausa aqui.